é mais forte que ele, é impressionante. De acordo com Lula, ele teria sido responsável pela soltura dos sequestradores do Abílio Diniz. Isso lá em 1998, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Pois é, mas não é isso que mostra a história. Ele mentiu novamente. Que era o companheiro Renan Calheiros. Isso há 42 anos atrás. E a nossa amizade ela foi crescendo, às vezes mais afastada, às vezes mais próxima. Depois o companheiro Renan virou ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. E tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Não sei se vocês estão lembrados, houve um sequestro do Abílio Diniz e colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim: presidente, na época era só Lula, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Mas antes disso, pessoal, eu queria mostrar a vocês aqui alguns detalhes bizarros a respeito desse caso. Após cumprir pena pelo sequestro de Abílio Diniz, professor faz greve de fome por vaga em escola. É isso mesmo. O sequestrador do Abílio Diniz virou professor infantil no Brasil. Matéria de 2019. No passado, Rosélio foi um dos condenados pelo sequestro em 11 de dezembro de 1989 do empresário Abílio Diniz, do grupo Pão de Açúcar. Ele ficou 14 anos preso. Vivi um calvário humano e jurídico além da conta, coitadinho dele, lutando por utopias para mudar o mundo pela luta armada. Hoje o contexto é outro, porém continuo pagando pena pelo preconceito, discriminação e vingança do passado. Não estou vendendo minha força de trabalho para o tráfico, nem quero ser bandido de facção. Apenas quero ser professor, em minha lotação que tenho direito. Se hoje larguei o fuzil, todavia não abro mão de minha dignidade. Surreal, simplesmente surreal. Dentre os sequestradores do Abílio Diniz, o único brasileiro era esse sujeito aí. E o cara virou professor infantil. Ele pode ser o professor do seu filho, da sua filha. Meu Deus do céu. Faltam palavras, tá? Faltam palavras. Mas tem mais. Vamos continuar aqui. Matéria de 17 de novembro de 1998, Folha de São Paulo. Sequestradores retomam greve de fome. Agora vejam esse trechinho aqui. Depois de presos, eles alegaram que o sequestro tinha um motivo político: arrecadar fundos para a guerrilha de El Salvador. No comunicado de ontem, eles afirmam que só encerrarão a greve de fome quando conseguirem a transferência dos presos canadenses, a expulsão de chilenos e argentinos e o indulto ao brasileiro. Agora vejam essa outra matéria de 2021, em que o Abílio Diniz fala a respeito do sequestro. Vejam ali embaixo. Diniz foi finalmente libertado na tarde de domingo, completando mais de 6 dias em poder dos sequestradores. Participaram do crime 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e 1 brasileiro.
todos membros do MIR, que lutou no Chile contra a ditadura de Augusto Pinochet. O que era o MIR? Um grupo terrorista, pessoal. Vejam aí esta matéria. Dentre vários e vários crimes terríveis naquela época, eles foram responsáveis pelos assassinatos do prefeito de Santiago, Carol Urzúa, e de 2 de seus assessores, todos militares. Oh, meu Deus, como eram bonzinhos os meninos latinos do Lula, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender o motivo de tanta peninha do sapo barbudo, né? E não só latinos, tinham 2 canadenses aí que foram trocados por prisioneiros. Os argentinos e chilenos foram expulsos do país e chegando na Argentina, chegando no Chile, foram soltos, ficaram livres, leves e soltos. E o brasileiro, vejam só, foi indultado! Indultado! Essas mesmas pessoas que hoje em dia reclamam, rangem os dentes, né? Gritam, urram contra o indulto concedido ao Daniel Silveira, batem palmas, não dão um pio a respeito de um indulto concedido a um sequestrador, membro de um grupo terrorista assassino. A história, pessoal, a história dá cabo das narrativas da esquerda. É por isso que eles odeiam tanto a internet. Agora vamos à cereja do bolo. O sequestro de Abílio Diniz. Matéria de 21 de novembro de 2009. As investigações levaram a polícia a nomes de vários petistas em agendas dos criminosos. Todos eles integrantes de organizações de esquerda que haviam optado pela luta armada na América Latina. Isso levou a polícia a vincular o caso ao PT, que tinha em seus quadros vários militantes da luta armada. Para complicar, vejam só, os sequestradores foram apresentados à imprensa com camisetas da campanha de Lula, encontradas nas casas que haviam alugado. A soltura desses vagabundos aconteceu, coincidência ou não, né? Na véspera das eleições que o Collor venceu. Contra quem? Contra o Lula, né? Continuando. 10 anos depois do sequestro, Lula, convencido pelo advogado Luiz Eduardo Grinlá, visitou os presos em greve de fome. Como o Batiste faz agora. Né? Essa matéria aí saiu naquela época, né? Do caso Batiste, do Barroso. E passou a defender a expulsão dos prisioneiros. Ou seja, o Lula foi convencido a fazer isso por seu advogado. Por quê? Porque estava em campanha, né? O senador Suplicy, como também age agora com Batiste, fez uma visita de cortesia aos coitadinhos presos. O então secretário de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, José Gregori, vejam bem, não sossegou até que os bandidos fossem soltos. Foi ele o responsável. Ele, e não o Lula. Dom Evaristo Arnes, como sempre agiu com terroristas, levou suas bênçãos aos pobres coitados. Na época, Lula chegou a pedir a interferência do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Graças a um acordo de troca de presos entre Brasil e o Canadá, aprovado por quem? Pelo Congresso. Os canadenses Davi Spencer e Christine Lamont foram extraditados para o Canadá. No início de 1999, os 9 estrangeiros foram expulsos e o único brasileiro do grupo, como eu já disse aqui, Raimundo Rosélio da Costa Freire, professor de educação infantil, foi indultado. Ora, quer dizer que esse acesso de bondade, entre aspas, é claro, né, bondade, na cabeça doentia de um esquerdista, né? De lá trocar uma ideia, meus menininhos latinos, só peça boa, sequestrador, membro de grupo terrorista responsável por vários assassinatos, estavam só juntando dinheirinho para guerrilha salvadorenha. Vamos comer uma rapadurazinha aqui, né? Vamos tomar um suquinho de laranja aqui. Deixa disso. Papai Lula vai dar um jeito de soltar vocês. Só que a ideia não foi dele. A ideia foi do advogado do Lula. Por quê? Lulinha estava em campanha presidencial desde aquela época e ia ficar bonito na fita, né, para os eleitores dele. Só que o detalhe, galera, como mostra a matéria, é que os sequestradores tinham ligações com o PT. Foram encontrados nomes de vários petistas nas agendas desses sequestradores. Eles tinham camisas da campanha do Lula e foram apresentados ao público pela polícia com essas camisas. Rostinho do Lula. Então, de repente, quem vai ligar os pontos são vocês aí, né? O advogado chegou para ele e falou, meu filho, tenta soltar esses caras, porque se eles derem com a língua nos dentes, quem vai se ferrar é a gente, né?
Além disso, para completar, o principal responsável pela soltura não foi o Lula. Ele só foi lá para fazer marketing. Foi o secretário de Direitos Humanos do Fernando Henrique que lutou desde o primeiro momento para soltar os caras. E foi isso que aconteceu. Para completar, tá lá a confirmação do indulto recebido pelo único brasileiro do grupo, que hoje é professor de crianças. Professor de crianças. Eu preciso dizer mais alguma coisa, pessoal? Será que é necessário? Será que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo não percebeu ainda que essa é uma luta do bem contra o mal? Do bem contra o mal, galera. Essas pessoas estão reclamando hoje, do indulto concedido ao Daniel. Naquela época, davam indulto para esse tipo de vagabundo criminoso. O mesmo cara que pode estar hoje enfiando caraminhola na cabeça dos seus filhos em uma escola pública brasileira. É isso. Em resumo, é isso.